Aleluia. Vamos dar continuidade ao livro de Gálatas. Vamos ler o capítulo 3, versículos do 15 ao 22. Amém? Gálatas 3, do 15 ao 22. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, e a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Senhor Jesus, Senhor, esta manhã estamos, Senhor, mais uma vez aos teus pés. Senhor, queremos receber mais de ti, Senhor, mais do teu perdão, Senhor, mais do teu Espírito. Senhor, confessamos que nós não somos nada, Senhor, nós não somos ninguém. Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor, Senhor, a todo momento. Por isso, vem estar conosco, Senhor. Senhor, vem ser com a boca de quem fala e com o ouvido de quem ouve. Senhor, queremos ser totalmente dependentes de ti. Senhor, confessamos, Senhor, nossa fragilidade. Senhor Jesus, Senhor, precisamos de ti. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Aqui no versículo 15, né? Ele diz assim: irmãos, falo como um homem. Aí diz assim: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando ele diz aqui, falo como homem, ele quer dizer assim, eu vou dar um exemplo para vocês de uma maneira humana, de uma maneira que nós podemos entender. Então ele está dizendo, falo como homem, um exemplo humano. E aí ele fala da questão de uma pessoa, né, que fez um testamento, né, e ele diz que esse testamento, mesmo sendo humano, ele não pode ser ratificado, né, e não pode ser acrescentado nada, né, Senhor Jesus. E isso se a pessoa estiver morta, porque a pessoa que estiver viva, ele pode ainda modificar alguma coisa no seu testamento, né? Ele pode colocar ou pode tirar alguma coisa, né? Mas aí quando essa pessoa vier a falecer, então aquele testamento ele não vai mudar mais de jeito nenhum, e isso mesmo sendo algo humano, né, Senhor Jesus. E a gente vê que essa questão de ser um testamento que ele fala aqui, para que esse testamento se torne, vamos dizer assim, lei, né, que não possa ser mudado, né, nem para menos ou para mais, a pessoa tem que morrer, né, Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor, ele morreu em nosso lugar, né? Então o Senhor agora, essa lei, né, ela não pode ser mudada, nem a questão da graça, nem a questão também da lei, né, Senhor Jesus. Então tem que haver morte.
para que um testamento possa assim, se tornar lei, Senhor Jesus. E mesmo sendo humana, né, essa lei, né, esse testamento, ele não pode ser mudado, como ele diz aqui, né? Seja meramente humana, né? Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, ela se torna lei, né? Senhor Jesus, não há como mudar. No versículo 16, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, né? E ao teu descendente, que é Cristo. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 12. Senhor Jesus. Gênesis 12, versículo 3. Isso é logo quando o Senhor chama a Abraão, né? E para ele sair da terra dele, da parentela, né? E ele diz assim: e abençoarei, 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que a amaldiçoarem. E te serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa bênção, essa aliança, né? No caso, primeiro ele falou, essa promessa, né? Que Deus falou, né? Era para Abraão, e que ia, através de Abraão, abençoar toda a família da terra, né? E a gente vê que essa promessa, ela se torna depois uma aliança, né? Tanto que são sinônimos, né? Mas só que uma aliança, ela é mais forte do que uma promessa, né? Isso humanamente falando. Se eu prometo algo a alguém, né? Isso aí é assim, só promessa, vamos dizer assim, é de boca, né? Eu só prometi, né? Mas quando eu formo uma aliança com uma pessoa, se torna mais forte, né? Imaginem uma aliança feita por Deus, né? Senhor Jesus. Então essa promessa que Deus fez, ela se torna mais forte quando o Senhor torna essa promessa uma aliança. Versículo do capítulo 12 ainda de Gênesis, versículo 7, diz assim: apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então aqui a gente vê quando ele fala, né, Paulo, né, quando ele fala lá em Gálatas, que diz assim: a tua descendência, e não aos descendentes, como de muitos, né, mas a tua descendência, que é o próprio Cristo, né? Então a gente vê aqui em Gênesis, né, capítulo 12, 7, versículo 13, não, capítulo 13, 15, versículo 15, diz assim: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, né? Senhor Jesus. Então normalmente a gente vê aqui, no correr daqui a gente pode ver outros lugares que ele continua falando de descendência e não descendentes, né? Senhor Jesus, mesmo sendo no versículo 16 ele falando que seria como o pó da terra, né? Mas quando ele fala na descendência, se referindo ao próprio Cristo, como sendo, né, um só, né? Senhor Jesus. Então essa promessa que o Senhor fez, que se tornou aliança, né, ela está direcionada a Cristo. Então nós, né, se quisermos, né, participar dessa promessa, participar dessa aliança, nós temos que estar em Cristo, né, porque todas as famílias da terra serão abençoadas, né, em Abraão por meio de Cristo, né, Senhor Jesus. Então precisamos estar em Cristo, né? As pessoas que ainda não conhecem a vida de Deus, né, elas precisam estar em Cristo, precisam receber a vida de Cristo, a vida de Deus, para poder serem abençoadas, né, com essa aliança, Senhor Jesus, né? Porque aos olhos de Deus, né, a gente vê que só existe Cristo, né, para receber e para poder dar essa aliança. A gente vê lá em Romanos, né, que quando Deus fala vamos dar uma olhadinha, Romanos 5, Senhor Jesus.
Romanos 5. Romanos 5, versículos. Romanos 5. Quando capítulo 12, a gente lê só alguns versículos, mas é interessante aqui, do 12 ao 21, né? Mas a gente vai ler só alguns, para a gente ver que quando Deus ele vê a humanidade, ele vê apenas duas pessoas, né? As pessoas que não têm a vida dele, que são criaturas de Deus, que são representadas, né, por Adão, né? E os filhos de Deus que receberam a vida dele, né, que são representadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diz assim, 17, o 5:17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, né? Então, o pecado veio através de um só, né? Então, a graça, né, essa aliança, né, as promessas que foi para Abraão, também veio através de um só, né, Jesus Cristo. Depois a gente vê esse versículo novamente, que é falando sobre outra coisa, né? Então, a gente vê aqui sobre essa questão de que Deus vê, aos olhos de Deus, toda a graça, toda a aliança, toda a promessa que Deus fez está em Jesus. Então, para nós recebermos essa herança, né, precisamos estar em Cristo, Senhor Jesus. E a gente vê que os Gálatas, eles estavam, né, perdendo isso, né, porque além de eles estarem perdendo a aliança, né, que está em Cristo, eles estavam perdendo também a própria aliança, que era o próprio Cristo, né? O Senhor, ele não é só apenas aquele que transmite essa aliança, mas ele é a própria aliança. Jesus, ele é a própria vida, né? Jesus, ele é aquilo que Deus quer transmitir para nós, né? Senhor Jesus. Então os Gálatas, por estarem se afastando, eles tanto estavam perdendo o próprio Deus, né, que era o próprio Jesus, como também estavam perdendo a aliança. E como dizem também em Gálatas, né, que eles tinham decaído da graça, né? Quando eles estavam querendo guardar a lei, eles estavam agora decaindo da graça. Versículo 17 de Gálatas 3, diz assim, né, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, né? Então, a lei, né, ela veio depois dessa promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? E isso a gente vê em Êxodo 12, Maria, 12:4. Senhor Jesus, Êxodo 12:4. Êxodo 12:40. Esqueci do zero. Êxodo 12:40. Capítulo 12, versículo 40. Isso, né? Diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430, né, anos. Então foi esse tempo que eles passaram, né? E a lei veio justamente quando eles saíram lá do Egito, né? O Senhor veio e deu a lei para eles. Mas a gente vê que a promessa que Deus fez a Abraão veio bem antes, né? Então, por ser vir antes, a lei ela não pode abrogar a graça, né? E a promessa ela é permanente, né? Enquanto que a lei ela é temporária, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a lei, né, ela é assim condicional. A lei ela tem uma condição.
Até diz lá também no Antigo Testamento, né, diz assim, se guardares, né? Se vocês andar no meu estatuto, então é se você fizer, então você vai ser abençoado. Então tenha essa condição. Enquanto que a promessa é incondicional, você não precisa fazer nada, né? Quem tem duas partes, né, na lei, a parte, o lado de Deus, e tem o lado do homem, para poder fazer o que a lei pede, né? A lei, ela não dá absolutamente nada, ela apenas exige que o homem faça, né? Senhor Jesus, lá em Gênesis capítulo 15, dessa vez vamos lá, Gênesis capítulo 15, Senhor Jesus, versículo do 7 ao 10, bem, diz assim: disse-lhes mais, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte à outra, e não partiu as aves. Senhor Jesus. Versículo 17 e o 18 do mesmo capítulo. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o Egito até ao grande rio Eufrates. Então a gente vê aqui esse ritual, né, que Abraão fez, pegou esses animais e partiu ele ao meio, né, e humanamente eles tinham que fazer, se eu fosse fazer uma aliança com alguém, né, 2 homens, né, então a gente faria isso aqui, colocava os animais partido ao meio, e nós 2 passaríamos entre esses animais. E isso aí estava dizendo, eu dizendo para ele dizendo para mim, que se eu não cumprisse o que eu falei, ou se ele não cumprisse o que ele falou, então eu poderia fazer o que estava acontecendo com aqueles animais, partido ao meio, ou seja, eu poderia até matá-lo. Então essa era a maneira de fazer uma aliança mais forte, né? E a gente vê que Abraão, ele não passou no meio desses animais. Diz que um fogareiro, né, versículo 17, sucedeu que o posto do sol houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha, né, de fogo que passou entre aqueles animais. Então foi Deus quem passou, Abraão ele não passou, né? A gente vê aqui, né, que ele estava dormindo, ele adormeceu, né? Então a gente vê que essa é a aliança de Deus, né? A lei, né, tem que, como eu já disse, né, tem que o homem fazer, mas aqui, né, Deus está dizendo assim: olha, você não vai fazer nada, né? Se essa aliança dependesse de Abraão, né, nós estaríamos perdidos, né? Hoje nós não estaríamos aqui, porque toda a raça humana, né, estaria em condenação. Seria como se fosse a lei, uma segunda lei. Mas aí o Senhor, ele quem se comprometeu em fazer, né? Senhor Jesus, né? A lei, essa aliança, né, é Deus quem faz, né? E a lei é o homem quem tenta fazer, né? O homem não consegue guardar a lei, mas Deus, né, livrou o homem desse guardar a lei, né? Senhor Jesus. Então não precisamos, né, guardar a lei, precisamos estar em Cristo, né? Quando nós estamos em Cristo, nós, né, por consequência, né, guardamos a lei, né? Voltando para Gálatas, Senhor Jesus, 18, amém.
ela diz assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi por promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, né, Senhor Jesus. Então a gente vê aqui que justamente, vamos ler o 19, diz assim, qual, pois a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, a aliança, né, como a gente viu, ela foi dada depois, né, e foi um acréscimo, né, que Deus fez para, vamos dizer assim, guardar o homem, que de fato é essa a razão, uma das razões da lei, né? Então ela foi acrescentada, né? Agora eu falo como Paulo, falo como homem, né, humanamente falando, né? A lei não estava nos planos de Deus, né? Vamos dizer assim, é o plano B, né? Senhor Jesus, humanamente falando, claro, né? Então a lei não estava nos planos de Deus, mas aí por causa das transgressões, né, ela foi assim acrescentada, ela foi colocada para que pudesse, né, guardar o homem, né, porque Deus sabia que o homem sem lei ele ia, né, se perder totalmente, né, Senhor Jesus, como ele diz aqui, né, 18, né, porque se a herança provém da lei, né, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus pela promessa que Deus concedeu gratuitamente, né? Aí ele faz uma pergunta: qual, pois, a razão da lei? Né, foi adicionada, né? Então a lei ela foi adicionada, mas para que adicionar, né? Por quê? A gente vê isso, né, em Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo Romanos 3, versículo 20. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então, um dos motivos, né, que a lei foi criada foi para mostrar que nós somos pecadores. A lei ela vem nos mostrar, vem dizer que eu sou pecador, né? Que nós somos pecadores, que nós não temos forças, né, para fazermos as coisas certas, né? Como Paulo diz, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz antes, né, assim, porque o bem que eu quero, esse não faço, né? Mas o mal que eu quero, esse faço, né? Senhor Jesus. Capítulo 7 de Romanos ainda, versículo 7 de Romanos, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecimento do pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não saberia, né, se das coisas, né, pegando lá os 10 mandamentos, né, de cobiçar, né, de roubar, olhar as coisas alheias, aquela coisa toda, né, se a lei não dissesse, né, se não houvesse lei, né, nós não saberíamos, ia só fazer as coisas erradas mais e mais, né? A gente vê isso lá em Sodoma, né? Sodoma, Gomorra, e tinha outras cidades ao redor, né, que faziam a mesma coisa, porque lá eles não tinham lei, e cada vez mais, né, piorando. A gente vê também nos nossos dias, né, como a situação está, né, porque as pessoas não têm lei, né, a lei de Deus, claro, né, e aí as pessoas vão cada vez mais piorando. Então a lei veio para nos mostrar que nós somos pecadores. Senhor Jesus, né, em Gálatas capítulo 3 também, eu vou entrar aqui no versículo que o irmão vai falar para a semana, né? Versículo o 3:24 diz assim, de maneira, Gálatas 3:24,
né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, ela vem para nos mostrar que nós somos pecadores, né? Ou seja, vem também nos condenar, dizer, olha, você não tem condição de fazer aquilo que Deus quer. E também veio como esse aio, como um professor, para nos levar, né, até Jesus e dizer assim, agora você pode ser salvo, né? Agora você pode seguir a lei pela fé. Como ele diz, né? Diz assim, a conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando nós chegamos a Cristo, né, quando nós conhecemos a Cristo, né, nós não precisamos mais desse aio, nós não precisamos mais desse professor. Agora nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a lei, né, o motivo da lei é esse, nos guardar, mostrar que nós somos pecadores, né, e nos levar também, né, até Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 20 diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Lá em João, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? Então a lei, ela foi dada por um servo, né? Por um homem, né? E que veio de Deus para ele transmitir ao povo, ou seja, tinha um intermediário, né? Alguém que estava entre Deus e o povo, e as pessoas, vamos dizer assim, e nós, né? Enquanto que a graça, né, e essa aliança, essa promessa, ela foi dada através de Jesus, né? E lá em Gálatas diz assim, foi Deus, né? E Deus é um. Então não há um intercessor entre Deus e nós, né? Porque Deus mesmo, ele vem e entrega essa promessa, né? Através de Jesus, né? O próprio Cristo, o próprio Deus, né? O próprio Jesus, ele vem e entrega a promessa, entrega a graça, né? Entrega essa aliança. Então não há um intermediário, um intercessor. Então nós temos contato diretamente com Jesus, né? Um contato diretamente com o nosso Deus, né? Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Não tem nenhum mediador, né, entre um e o outro, né? Porque quando Moisés vem, né, e entrega essa lei, né, há então duas partes, né? A parte do lado de Deus e o lado da humanidade. E novamente a gente vê essa questão que houve lá com Abraão, né? Porque se dependesse do homem para guardar a lei, né, seria assim impossível. Então a lei, ela é condicional, né? Enquanto que a graça, né, enquanto que essa promessa, ela é incondicional. Não precisa que o homem faça alguma coisa, a não ser crer em Jesus Cristo, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Essa responsabilidade não compete a nós, essa responsabilidade é do próprio Deus, né? Foi Ele quem fez a aliança, né? Foi Ele quem passou entre os animais lá, né? Foi Ele quem morreu, né? Foi Ele quem veio, foi Ele quem nos salvou, né? Precisamos apenas ir até o nosso Deus, né, e recebermos essa vida, né? Senhor Jesus. Versículo 21 de Gálatas: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, né, a justiça na verdade seria procedente da lei, né? Então a promessa, ela não é, como Paulo diz aqui, ela não é contrária à lei. O problema é que a lei, ela não traz vida, né? Por mais que nós, né, pudéssemos, que nós não podemos, né, guardar a lei, mas ela nunca nos traria vida, né? Ela nunca nos traria a justiça,
né? Ela sempre estaria sempre nos cobrando, nos condenando e nos mostrando que nós não podemos servir a Deus guardando a lei, né? E é interessante perceber que Paulo também fala em Romanos, né, que o problema não está na lei, né? A lei ela é santa, a lei ela é boa, mas é a nossa carne, né, que faz com que a lei se torne enferma, e aí nós não conseguimos guardar a lei. Senhor Jesus, em João, voltando, né, capítulo 1 novamente, o versículo 4, João 1, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a lei ela não consegue dar justamente isso aqui, vida, né? Jesus é vida, né? Ele é o próprio Jesus, o próprio Deus, quem pode nos dar vida, né? Então é como Paulo fala lá, né? Olha, se tivesse condições de a lei dar vida ao homem, então, ó, Deus ele teria deixado a lei para poder resolver o problema do homem. Mas a lei ela é impossível dar vida ao homem. Ela não tem como dar vida ao homem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? E Romanos 5 que a gente leu, né? Vamos ler novamente. O 5, 17 e o 18. Diz assim: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a mudança da graça e o dom da justiça, né? Então, a lei ela não pode nos justificar, mas Jesus pode nos justificar, né? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, né? O 18, mano. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então só Jesus ele pode nos dar a justiça, né? Só Jesus ele pode nos dar vida, né? Então a lei ela não tem como ela dar vida ao ser humano, só Jesus, né? Senhor Jesus. Romanos 8, versículo 3. 8, 3. Amém? Diz assim: porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então aqui a gente vê, quando Paulo ele fala assim logo no início, né? Porquanto o que fora impossível à lei, né? A lei, né, ela não tinha como fazer nada pelo homem. Então, por exemplo, assim, olha, o que foi impossível para a lei, aí ele diz assim: isso fez Deus. Então, o que era impossível para a lei? Dar vida ao homem, né? Justificar o homem, né? Dar salvação ao homem, né? Alimentar espiritualmente o homem, né? Dar paz ao homem, né? Então nada disso, isso aí diz assim, fora impossível a lei, né? É impossível que a lei faça alguma coisa por nós. A lei apenas exige, apenas nos condena e no máximo nos conduz, né, até Jesus. Mas é impossível ela nos dar vida, ela nos dá paz, ela nos dá salvação. A salvação, paz, alegria, né? A promessa, né? E a herança, só Jesus quem pode nos dar. Aí ele diz assim: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, né? Senhor Jesus. Então o problema não está na lei, o problema está em nós, né? Como ele diz aqui, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela nossa carne, né? A lei ela é santa. O versículo 12 do capítulo 7 de Romanos, 12, 7,
Diz assim, porque por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, e justo e bom. Então a lei, o problema não está na lei, o problema está em nós, né? E também o problema é que a lei ela não conseguiria, como eu falei, né, dar tudo isso, né, da vida, da paz, da alegria, da salvação. Ela não poderia, só Jesus pode dar-nos isso, tudo isso, né? Senhor Jesus, versículo 22 de Gálatas. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, né? Então ele diz aqui, né, mais a Escritura, né, a Bíblia, eu posso até falar assim na questão, mais a lei, vou pegar tudo assim, né, tudo que está escrito, né, diz assim, encerrou tudo sobre o pecado, né? Mas para quê? Assim, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, né? Então algumas pessoas, né, questão do sábado ou até outras coisas, não sei, que eles botam em condição para que o homem seja salvo e receba a promessa de Deus, né? Mas não existe nada fora de Cristo que possa nos dar essa promessa, nada fora de Cristo que possa nos dar a salvação, nada fora de Cristo que possa nos dar essa aliança, né? Então a aliança ela só pode ser dada através de Jesus Cristo, né? A salvação ela só pode ser dada através de Jesus Cristo, né? Nada no universo, nem ninguém no universo pode nos dar isso, só Jesus, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar vida, só Ele pode nos dar essa aliança, né? Senhor Jesus, né? E o Senhor tenha misericórdia de nós e aleluia, amém.